Olá, boa noite. Esperar todo mundo entrar. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Oi, Renata. Nossa, quanta gente, que delícia. Boa noite, pessoal, tudo bem? Opa, já tem gente pedindo aqui para entrar. Bom, primeiro, vamos lá. Como a gente fez uma live aquela última vez, semana passada, a gente falou muito sobre a confeitaria, empreender na confeitaria, né? A gente falou sobre medos de começar, como eu comecei, enfim, contei um pouquinho também das minhas histórias. E aí a gente tinha combinado de fazer mais uma live e eu queria chamar uma pessoa assim, se der tempo a gente pode até chamar duas, tá, gente? Mas chamar alguém para bater um papo comigo, para conversar aqui, alguém que é do mundo da confeitaria, que já trabalha com isso, ou que tem um sonho de trabalhar com isso, que às vezes não consegue sair do lugar, né? Não sabe tirar do papel esse sonho. Eu já falei para vocês várias vezes que ninguém vai realizar nosso sonho pra gente, né? Então a gente tem que correr atrás dele e tirar ele do papel. E eu tô aqui querendo muito ajudar todo mundo que diariamente me manda mensagem, me pergunta, como que eu faço isso? Onde você fez sua caixa? Como que você começou? E eu adoro dividir isso com vocês, adoro poder ajudar, adoro ver as pessoas conquistando o espaço no mundo da confeitaria. E então é isso. Já vou dar uma olhada aqui em quem tá pedindo para entrar. Então, que aí a gente já começa a bater nesse papo, né? Lembrando, gente, eu quero falar de confeitaria, tá? Então, quem tiver pedindo para entrar, por favor, eu quero que seja uma pessoa que já trabalhe com isso ou uma pessoa que sonha em trabalhar com isso, tá bom? Então, peraí, vamos lá. Olha, a primeiríssima pessoa aqui que apareceu, Verônica. Vamos. Verônica, você ainda tá aí? E a Verônica. Peraí, então vamos ver aqui outra pessoa. Renata. Vamos lá. Renata, vamos ver. Ih, gente, será que não tá indo? Eu aceitei a Renata. Bom, eu não sei se foi. Vamos então esperar. Quem tiver a fim de bater esse papo comigo, quem quiser conversar sobre confeitaria, tirar dúvidas, eu tô aqui para isso hoje. Então, por favor, peçam aí pra gente, pra mim, na verdade, né? É só apertar no botãozinho assim que você entrar na live. Aperta aí no botãozinho para pedir, para bater esse papo comigo. Eu vi que já tinha algumas pessoas. Ó, a Renata tá dizendo que não chegou nada. Tenta pedir de novo, Renata, por favor. Ó, agora acho que foi, aceitei. Vê se agora foi. Acho que agora foi. Oi, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Que prazer falar com você. Nosso prazer é meu, te acompanho aí há tanto tempo, é tão bom. Ai, que bom, obrigada. Me conta um pouquinho da sua história. Então, vamos lá. Vamos. Meu nome é Renata, né? Renata Adurri. E eu sempre tive um sonho, né? Eu cresci vendo minha mãe, minha avó fazendo doce, né? Na Aham. confeitaria. E eu tinha um sonho, né? De abrir minha confeitaria, de fazer os meus doces. Ficou engavetado, né? Durante muito tempo. Na pandemia, Na pandemia eu resolvi tirar do papel. Ai, Eu falei, vamos, né? Fechou tudo. Eu ainda trabalho CLT, eu não consegui fazer essa transição total. sim. Ixi, acho que a Renata travou.
Vamos ver se ela vai cair. Qualquer coisa eu chamo ela de novo. Vamos ver, peraí. Acho que caiu. Ah, voltou. Foi, voltou. Aí você estava Então, falando que você tirou o sonho do papel durante a pandemia. aí meu marido é publicitário, né? E aí ele fez toda a identidade visual, fez tudo direitinho para a gente poder. Então hoje eu tenho, né, a Caramela Gourmet, Adorei. que é o meu bebezinho, né? Que eu Aham. amo de paixão. E faço brigadeiro, eu faço bolo, fui estudar, na verdade, né? Eu Uhum. fui, não é só um brigadeiro, não fui só fazer um brigadeiro, fui estudar para fazer o brigadeiro, fui estudar para conseguir fazer bolo. E é a paixão da minha vida, né? A Ai, ideia é sair do CLT, largar de vez e ficar só com a minha empresa, né? hoje você trabalha com o quê, além da sua empresa? Eu sou designer de interiores, eu Ai, trabalho legal. numa empresa de construção civil, né? Que legal. Então, mas eu quero fazer essa transição, porque realmente fazer o doce dá um quentinho, né, no coração. Dá. Você adoçar a vida das pessoas dá um quentinho no coração, É, né? você tá quase que mimando, né, as pessoas. É como se você estivesse dando um presente, um mimo, né? É gostoso, ainda mais quando você recebe um feedback. Nossa, era delicioso, me transportou para algum lugar da minha infância, né? E Exatamente. mas eu vou até te falar, eu também, quando eu comecei, você que me acompanha aí, eu também tinha um trabalho, né? Eu trabalhava e aceitava encomendas durante a semana também. Então, eu tava igual uma maluca sempre, porque eu chegava do trabalho, já ia para a cozinha direto, produzir os bolos para o dia seguinte. Até que para mim também veio a pandemia. E aí eu tomei coragem, larguei tudo. Foi uma decisão difícil, mas sabe quando você percebe que hoje em dia, né? Eu percebo que valeu tanto a pena quando a gente toma riscos assim, né? Esses desafios. A gente tem muito medo, claro, né? A gente não sabe se vai dar certo. Mas eu acho que a gente tem que fazer, sabe? Porque senão também se sempre fica Exatamente. naquele e se eu tivesse, e se eu largar, né? E aí você já tem uma marca, tem uma pessoa, né, dentro da sua casa que te ajuda com toda a parte de divulgação, de Nossa, design, de e comunicação. é muito companheiro, assim, é muito me apoia em tudo, tudo, tudo. E aí eu falo para você que, e muito importante, quem está abrindo uma empresa, é registro de marca, né? Sim. Porque eu realmente, assim, eu tenho a minha empresa, mas eu não tinha registro. Eu entrei, a primeira coisa que eu fiz, Carol, foi entrar com o registro de marca, né? E Aham. ontem, e justamente ontem, eu recebi o indeferimento. Eu não vou poder usar o Caramela Gourmet mais. Acredito, mas não tem como você botar alguma coisinha extra que dê para você usar? Então, não, não dá. O caramelo eu não consigo usar. Mas a gente já tá pensando, repensando, que às vezes a gente tem que dar um passinho para trás para dar três para frente, né? Sim, sim. Infelizmente, porque já era, né? Já estava no coração, né? Aham. Mas já pensei, e talvez usar o meu nome mesmo, entendeu? Que aí não tem Ah, como legal. não ter um registro, Você né? não Não dá para consegue nem negar. talvez usar o caramela por Renata, assim, não dá para você botar o Eu por, não, não adianta. Não não, funciona. não posso usar o caramela. Já tá, inclusive, o processo já está arquivado. E assim, Ah, qual que é o motivo? Né? Qual que é o motivo? Não tem. Não tem um motivo assim, é por causa disso. Não. O juiz foi lá e tá. Enfim, então isso é um alerta também para quem está começando, né? essa é uma ótima. Começar com o registro. Já começa. Quando eu comecei a querer, a primeira coisa que a gente fez depois que fez a identidade visual foi entrar com o registro da marca, né? Mas vai dar certo, Vai, não, com porque fazer certeza. doce é. Eu acho que sempre que o que é nosso tá, tipo, guardadinho pra gente, sabe? Assim, não era pra ser, vai ser de outra forma, com mais sucesso. Eu acho que tem Exatamente. que pensar sempre o copo metade cheio, né? Que a gente fala, assim, não Exato, pensar só metade exatamente. vazio. E deixa eu te fazer outra pergunta. Os cursos que você fez de Diga. brigadeiro e de bolo, você fez online ou você fez presencial? Eu fiz online. Eu fiz com a Cris, que faz doces, Cris Araújo, que ela faz Aham. doces finos, né? O primeiro curso de brigadeiro que eu fiz foi com ela, então, para começar.
E já dá uma diferença, né? Porque você faz brigadeiro, você fala, faço brigadeiro, mas depois que você começa a aprender técnica. Conhecimento é tudo, né? Conhecimento faz toda a diferença. Você fica mais seguro também, eu acho, fazendo. Exatamente. E os últimos cursos, o último curso que eu fiz, que assim, é uma faculdade, é com a Silane da Docis. Eu não sei se você já ouviu falar. Não, vou Silane até anotar. Rodrigues. Docis. Ela é Docis. Ela é um anjo na Terra. E ela é de Ela é bolo. um anjo na Terra. Ela é de brigadeiro. Ah, tá. Brigadeiro também. Tá. Tá? Ela tem um curso online que chama Brigadeiro de A a Z, que ela explica absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Ela acabou de abrir, acho que tem 3 meses, uma loja aqui em São Paulo, uma loja física. Né? Legal. E é muito. Ela é um E espetáculo. esses cursos eram mais de receitas mesmo, e não assim de como abrir seu negócio, como empreender, como. Não Tem essa parte também. Tem módulos, né? Não é um curso total disso, não é especificamente para isso, mas tem módulos, né? Você tem toda a técnica do brigadeiro, receita, congelamento, como usar a panela mexedora, e tem a parte de precificação. É um curso bastante completo. Ah, que legal. E aí você vai aprendendo técnica e foi mudando. Eu pego o meu brigadeiro, o primeiro brigadeiro que eu fiz mesmo com o meu negócio, pego um brigadeiro agora, não sei nem ainda mais. Eu vejo foto do meu bolo lá, quando eu botei a foto 1, 2, 3 testando. Eu vejo os brigadeiros também, as decorações, eu fico, meu Deus do céu, é bom que a gente evolui, né? E a gente vai entendendo onde é que a gente estava errando. Eu via também, às vezes, meu brigadeiro. Eu acho que a cozinha, ela te traz também um sentimento, assim, de ter paciência. Você aprende a ser mais paciente, né? Porque às vezes tem uma urgência para fazer alguma coisa, aí não tá no ponto certo ainda, ou não esfriou o suficiente, sabe? Exato. Então, a cozinha, ela traz um pouco isso, e eu acho que o curso e você aprender técnica e bases, ele é muito bom para você ter essas seguranças e saber o tempo do seu produto. E também eu acho que ele é muito bom para você conseguir ser criativo, sabe? Usar uma base e dele você usar a sua criatividade, que eu acho legal para uma marca própria, você ter produtos que você vira referência nele, que seja um brigadeiro de chocolate, sabe? Assim, bem básico, bem Exatamente. mas que você faça com criatividade, identidade, com segurança, e você consiga divulgar ele com toda essa, né, essa identidade mesmo dele, sua nele. Eu acho que você consegue virar referência num produto, mesmo ele sendo muito simples, assim, sabe? Simples, eu digo assim, de insumos mesmo, sabe? Exatamente. Você coloca a sua carinha, você coloca. Aí a sua técnica também, né? Você vai fazendo e vai ajustando. E eu falo, a confeitaria é muito química, né? E não tem de uma hora para outra. Você tem processos e você precisa respeitar esses processos, né? Para chegar no resultado final que você quer. É isso. Tem cliente que fala assim, eu faço bolo, né? Eu sou nichada em bolos. Aí o cliente fala assim, mas eu preciso de um bolo para agora. Eu fico, não, mas tem todo um processo, né? Eu tenho que prensar o bolo, não posso te entregar, ele vai chegar para você completamente desmontado. É um bolo artesanal, ele não vai à geladeira. Então, assim, tem todo um processo às vezes, e isso também tem muito a ver, assim, com a técnica que você usa para entregar um bom produto. E até você tem que pensar nisso na hora até de precificar, né? O tempo que você gasta ali de mão de obra trabalhando em cima daquele produto, sabe? Que às vezes as pessoas não conseguem entender, né? O cliente às vezes não consegue ter essa percepção, assim, de tempo que você gasta para entregar um bom produto. Mesmo que ele seja um produto com ingredientes básicos, né? Mas você é da onde? Você tem um sotaquezinho, você não é carioca. É engraçado. Não, é assim. A minha família é carioca, eu sou mineira, meu pai é militar, então eu sou mineira, de família carioca, morando em São Paulo. Ih, acho que ela travou de novo. Oi, voltou. Deu uma travada. Oi, voltou. E aí você trabalha então com seus doces em São Paulo? Isso, eu trabalho com meu. Ainda não tenho um AT fora, eu trabalho na minha casa ainda, né? Mas a ideia é ter um lugar para chamar de meu, que não seja minha casa. Ah, que legal.
Parabéns, viu? Olha, eu torço muito por você. Obrigada. Eu espero muito. Eu já até anotei aqui. Não sei se você ainda tá com o nome Caramela Gourmet no Ainda Instagram. Ou já, tô, mas já eu tá. não, já mudei. Assim que eu mudar, fizer toda a mudança, e tal, eu te mando uma mensagem também. Tá. Mas eu acho que vai dar bom, sim, vai dar certo. Ai, eu A tô gente, o que é torcendo por nosso você. está guardado, tem tudo Acho que uma tem hora espaço para certa, todo né? mundo, exatamente, espaço para todo mundo. Todo mundo, acho que você usando a sua criatividade, sua identidade, o seu know-how, sabe? E ainda tem uma pessoa dentro da sua casa que é da comunicação. Então, assim, né? Eu acho que você Não, está no caminho muito certo. E adorei conversar com você. Você tem alguma dúvida? Se alguma coisa que você quer muito me perguntar para eu te ajudar nesse processo, enfim. nossa, várias, né? Agora tipo, tem várias perguntas. Aí quando você fala, qual que é a pergunta? Ah, eu não sei. Escolhe Como uma, que foi então, que para a gente você? consiga. Vou escolher uma. Como foi para você esse processo de abrir? Acho que você tem um ateliê, né? Um ateliê próprio. Como é que foi esse processo? Como é que funciona com precificação? Como que você trabalhou tudo isso? Então, a gente, eu comecei de casa também, tá? Igual você, igual muita gente. Eu comecei com a barriga no fogão em casa mesmo, fogão de casa, tudo assim, bem caseiro. E aí depois a gente foi evoluindo. A gente tem uma produção, na verdade, não um ateliê onde a pessoa pode ir, tá? Então a gente tem uma produção e lá a pessoa, a gente entrega, né, de lá, ou a pessoa pode retirar, mas não é um lugar que a pessoa vai Uhum. para conhecer, consumir, nem nada disso. E aí, precificação. Para mim, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Você me perguntou como é que eu saí de casa para essa situação, né? Eu acho que quando eu comecei a querer me dedicar mais a essa parte comercial, sabe, a querer mostrar mais a minha cara, quem estava por trás do Carola, quando eu me tornei a Carola em si, quando o meu negócio cresceu e eu percebi que as pessoas tinham essa curiosidade de saber quem estava por trás, eu falei, gente, assim, eu preciso agora também delegar mais, né? Eu preciso ter uma equipe, alguém que consiga trabalhar comigo e consiga produzir esses bolos. Então, tem uma pessoa, a Nana, maravilhosa, que trabalha comigo já há 3 anos. Eu, na verdade, fazendo, assim, quando eu tinha algum tipo de feriado, alguma viagem, alguma coisa que eu não poderia produzir, ela produzia para eu não perder essa venda. Eu não queria perder venda de jeito nenhum. Então, eu dei ela para essas situações, aí foi meu braço direito, ela que fica na produção. E eu fico mais na parte de vendas, é, parte criativa, né? De criar novas coisas, também pensar em coisas novas com ela. E a precificação, obviamente, eu comecei com preço hoje em dia, né? A gente já foi aumentando, mudando um pouco, né? Variações anuais, assim. Nem fala. Mas por causa disso, as coisas aumentaram muito, a gente teve que mexer no preço, mas a precificação foi mais, eu fiz uma análise, uma pesquisa geral do meu entorno, né, de quem eu considerava ser a minha concorrência, comecei a analisar um pouco como é que eles precificavam os produtos parecidos com o meu, porque eu sou muito a favor, Renata, de você começar nichando num produto e você ser o melhor naquele, sabe? Eu sempre falei, aqui no Rio tem uma pessoa chamada Fabiana D'Angelo, que é de Brigadeiro, tá? E a Fabiana já está no mercado há mais de 15 anos, se eu não me engano. Quando eu comecei a fazer bolos, meu sonho era, eu quero ser referência em bolo, como a Fabiana é referência em brigadeiro. Você pensa em brigadeiro aqui na minha região, né, no Rio, na Zona Sul do Rio de Janeiro, você pensa em brigadeiro, você pensa na Fabiana. Então eu pensei, eu quero ser ela. Então eu comecei cobrando parecido com uma concorrência também que estava começando, tá? Então eu comecei a fazer essa análise, essa pesquisa, eu comecei a ver quanto eles Sim. estavam cobrando. E aí, depois que eu fui ganhando mais autoridade no assunto, mais reconhecimento, eu fui entendendo que eu podia mudar um pouco o meu preço, tá? Então, assim, de acordo também com essas, né, variações anuais e de acordo com o nome que eu fui construindo, eu conseguia ir mudando o meu preço. Mas, mesmo assim, eu continuo com o mesmo valor, os mesmos valores, assim, quem eu considero minha concorrência, quem eu analiso, pesquiso e vejo Sim. que é a minha concorrência, sabe? Então, foi um pouco assim que eu precifiquei. Eu acho que você Ah, vale a pena essa análise, vale a pena essa pesquisa de mercado em volta de você, na sua região, quem está ali, sabe, para você entender.
E aí põe o Sim. seu marido para mandar e-mail. Oi, gostaria de fazer uma encomenda para você descobrir os preços também, quanto que cobra. Exatamente. Vai trabalhar também. Ele trabalha bastante aqui, ele ajuda bastante, é bem Ah, que parceiro. bom, isso é muito bom. Também tenho um marido que é parceiraço, assim, meu companheirão me ajuda muito, muito, muito com a Carola, né? Que hoje em dia também eu virei um leque de coisas depois que eu comecei a fazer bolo. O bolo me trouxe tanta coisa boa, sabe? Que eu nunca imaginei, quando eu resolvi largar tudo, eu nunca imaginei que eu construiria a Carola boleira, comunicadora, confeiteira, sabe? Ah, isso é muito bom, né? Isso é muito É, bom. O sonho é crescer bastante, tudo com o pé no chão, né? com o pé no Nada chão. de, Trocando ideia né? assim, com as confeiteiras, eu troco muita ideia com confeiteira aqui, independente de concorrência, a gente, né, cria um vínculo, a gente vive a mesma coisa, faz a mesma coisa. E se eu te ensinar a minha receita, você vai fazer ela diferente, porque somos pessoas diferentes. Exato. Não tem? Eu acho assim que ninguém faz nada sozinho Não. e tem espaço para todo mundo. Né? Você Todo fazendo bem é, feito, você fazendo com o coração, você fazendo com vontade, você consegue. Não, não, não tem problema se a pessoa aqui do lado ela faz a mesma coisa que você. São produtos diferentes, públicos diferentes também. sim, sim. E feitos por pessoas diferentes. Então, a sua técnica, mesmo que com uma mesma receita, o jeito que a gente faz as coisas, a sua personalidade, a sua identidade, o seu olhar estético, sabe? Que você, a sua Exatamente. decoração vai ser diferente. Então, independente de ser uma receita parecida, o seu produto é só seu, ele é único, sabe? Então, é isso. Exatamente. Eu desejo toda a sorte do mundo para você. Vai me dando notícias suas. Obrigada. Dou É, sim para você eu- também, todo sucesso. Que você Obrigada. continue sendo assim, essa pessoa linda, de luz que você Ah, é, de verdade. obrigada. Obrigada pelo carinho, viu? Eu adoro conversar com vocês, adoro. Você que me segue, você sabe que eu respondo. Não sei se já mandou mensagem, mas eu respondo todo mundo. Muitas, E eu muitas, adoro. muitas. Responde mesmo. Obrigada, viu, pela oportunidade de Obrigada. poder conversar com você. Obrigada a você, imagina. Fica aqui que eu vou ver se mais alguém topa bater um papo comigo aqui. Vamos tirar mais dúvidas sobre confeitaria. Boa Ficarei. sorte. Obrigada. Beijo. Beijo, beijo todo mundo. Eu não sei como é que sai. Como é que Eu tenho que... desliga? Eu não sei de sair. Eu não sei. Será que eu tenho que te tirar? Eu acho que você tem que. Eu acho que sim. Eu não sei só se eu desligar aqui, será? Eu Não acho que você tá. tem que Tá, desligar e voltar. É, e depois você volta bom. pra live. Tá bom. Beijo. Ah, deu um sair aqui. Beijo. Tchau, Beijo, tchau, gente. beijo. Ai, adorei, gente, esse papo. Muito gostoso. Alguém mais quer bater um papo comigo? Alguém mais é da confeitaria? Alguém ainda tem um sonho de trabalhar com confeitaria? Tem alguma dúvida, alguma pergunta para me fazer? Pode mandar aqui nos comentários também, tá, gente? Mas quem quiser bater esse papo, quem quiser entrar agora ao vivo aqui comigo, eu animo, hein, gente? Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos lá, gente, toma coragem aí, pode entrar, vamos fazer essa live juntos. Vamos ver se alguém mandou alguma perguntinha. Ah, tem vários recados aqui. Que troca linda. Vamos ver. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não quer entrar ao vivo, mas quer mandar alguma perguntinha aqui? Opa, peraí que apareceu alguém. Vamos ver se tem uma pergunta. Boa noite. Bom, gente, eu amei esse papo. Ah, peraí, alguém me perguntou aqui uma coisa. Como foi sua experiência no Le Cordon Bleu? Peraí que... Ué, vamos lá. Como foi a experiência no Cordon Bleu? Ixi, entrou. Acho que... Alô? Acho que entrou sem querer. É só apertar o sair, o botãozinho do sair.
Bom, enquanto a pessoa aperta aqui, é a tia Ana, gente. Eu acho que eu conheço você. É a tia Ana que entrou sem querer, né? Imagino. Carol, você é muito bonita e eu não tenho pergunta. Obrigada. Obrigada. Mas vamos lá, sobre o Cordon Bleu. Quem perguntou aqui sobre a minha experiência no Cordon Bleu? A minha experiência no Cordon Bleu foi maravilhosa, gente. Ela me trouxe muita segurança. Ela, enfim, eu tinha muito medo também de começar o Cordon Bleu. Quando eu comecei, a fazer bolos, o meu know-how todo, assim, tudo que eu sabia era bolo. Tudo que eu entendia, assim, né, de confeitaria era sobre bolos, que foi o curso que eu fiz de técnica de massa, de rechear, de prensar, de decorar. Então, era o meu conhecimento 100% era esse. E aí, quando eu fui para esse lado mais da comunicação, de me comunicar através dos doces, eu assim, tinha ainda uma insegurança de falar sobre isso porque eu não tinha nenhuma base, sabe? Assim, eu queria ganhar mais autoridade no assunto para eu poder me comunicar mais através dos doces. Então, busquei o Cordon Bleu, fui lá, começou no final de fevereiro, a gente fiquei 6 meses de uma rotina, assim, ó, uma loucura. A Belle tá aqui, minha companheiraça de Cordon Bleu, tá assistindo, e ela pode dizer, a gente, cara, foi uma batida puxadona, mas foi, assim, enriquecedor, sabe? Todo dia que eu ia, eu falava, gente, conhecimento é tudo, conhecimento é tudo. Eu aprendi a fazer coisas que eu nunca na vida imaginei que eu um dia fosse fazer. Muita base para eu criar em cima delas, foi o que eu conversei com a Renata aqui agora, da gente sempre ter bases, né, dos doces, para a gente depois, em cima dessa base, a gente conseguir. Gente, criatividade, assim, é um mundo. É você botar sua personalidade ali, sabe? Você testar, fazer coisa diferente. Então, o Cordon Bleu me trouxe muito isso, muito. Eu aprendi coisas desde massas básicas, merengues, a montar uma torta com vários tipos de texturas, camadas, que é o entremê. Eu vi que alguém perguntou aqui de que era, qual foi seu entremê. Então, meu entremê, o entremê é o quê? É um doce que tem várias texturas, tá? Então, ele tem que ter várias camadas e todas essas camadas têm que ter texturas diferentes. Então, tem uma textura de bolo, uma textura de mousse, uma textura crocante. Então, ele tem que ter muitas texturas. E o meu, eu fiz uma releitura, na verdade, eu me inspirei numa torta de maracujá do meu pai dos anos 90, que para mim é memória afetiva pura, sabe? Meu pai até postou hoje um post do Cordon Bleu da minha formatura e ele falou, eu falei sobre isso, e é uma torta super ácida que ao mesmo tempo é super doce. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz primeiro uma base de massa sablé, que é uma massa, na verdade, de muita manteiga, farinha, açúcar demerara, que dá uma crocância maravilhosa, ovo. E depois eu fiz uma outra massa que é a dacquoise, que a dacquoise nada mais é do que um merengue com farinha de amêndoa, tá? Então, eu fiz depois uma base de sablé, da quase. Aí eu botei o que eles chamam de insert. Insert, na verdade, pode ser qualquer coisa assim, um pouco cremosa, gelatinosa no meio da torta. Então eu fiz a minha de polpa de maracujá com manga e pedacinhos de manga, leva gelatina também. Depois cobri tudo isso com muita mousse à base de merengue suíço, mousse de maracujá, base de merengue suíço. Aí depois coloquei outra camada dessa da Quase, uma camada fininha, finíssima de chocolate branco com flocos de milho. Finalizei com mousse e por último aquela técnica maravilhosa da glaçagem, que a glaçagem na verdade é assim uma mistura de leite com creme de leite fresco, com açúcar, com glucose, chocolate branco, gelatina e que dá aquele visual super brilhoso, espelhado. E aí escolhi várias cores. Eu chamei minha torta de torta solar, tá? Porque ela realmente, eu queria que ela remetesse ao Rio de Janeiro, ao calor do Rio de Janeiro. As cores eram super vibrantes, tinha amarelo, laranja, branco, chocolate branco. Enfim, tô empolgadíssima aqui falando da minha torta, porque, gente, a gente teve que criar uma torta. Era a prova final do Cordon Bleu. Então, pra mim, foi assim, ó, sabe? Tipo, cara, gente, eu acredito que eu tô fazendo isso, que eu tô tendo essa experiência.
E hoje foi a formatura, a gente recebeu o nosso diploma de confeitaria. Então agora eu posso dizer sim que eu sou uma confeiteira, que, enfim, posso bater papo com vocês aqui. Ainda tem muito a aprender, tá, gente? Mas eu posso bater papo com vocês aqui sobre vários tipos de doces, sobre várias técnicas da confeitaria, porque hoje eu acho que eu tenho mais autoridade para falar sobre isso, sabe? Mas vamos lá, a gente fugiu um pouco do assunto. Eu quero bater mais papo aqui. Ficou linda, por sinal, obrigada. Eu fiquei muito orgulhosa da minha torta, achei ela muito linda mesmo. Tiveram vários, assim, pequenos detalhes técnicos que eu preciso consertar, que os chefes me deram esse feedback construtivo, mas eu pessoalmente achei ela perfeita, linda, linda, linda. Eu amei a minha torta. E eu, né, me inspirei ali numa torta do meu pai, da minha infância, fiz uma homenagem para ele. Então, gente, toda a narrativa dela é tão linda, sabe? Que eu fiquei muito feliz mesmo. É isso, conhecimento é tudo, tudo mesmo. Vamos lá, eu tô voltando aqui, gente, para buscar quem mais fez perguntas. Podem ir mandando aqui, tá, gente? Que a gente vai respondendo. Vamos lá. Tanta mensagem, obrigada, gente. São muito queridos. Alguém mais quer entrar aqui para a gente bater um papo sobre confeitaria, falar sobre sonhos de tirar um projeto do papel, sobre dificuldades que você está passando agora, sobre medos, sobre alguma crise. Vamos lá. O nome foi inspirado na família Troagro. Na Maison comi um prato que se chamava Sol Brilhante. Gente, que incrível! Eu não sabia. Não sabia. Olha, adorei saber. Então, foi uma inspiração de família, né? Eu acho. Mas não chamei de torta solar porque ela remete muito ao que o Brasil e ao que o Rio de Janeiro representa, assim, eu acho que para minha família, para o meu pai que chegou aqui da França e ele é um cara extremamente solar, né? É, e isso eu acho que eu tenho essa veia culinária, talvez seja por causa dele um pouco também, né? É, como foi a inspiração para o seu cardápio? Para o meu cardápio de bolos? Isso é uma boa pergunta. Para o meu cardápio de bolo, vamos lá. Quando eu comecei, eu fiz o curso de bolos, né? Lá que eu falei da massa manteigada, um curso que me ensinou técnica, me ensinou a prensar o bolo. Então, ele sempre foi minha base para tudo, ainda é. A massa manteigada é minha base para todas as minhas receitas. E em cima dela eu vou criando. Então, inicialmente eu só trabalhava com ela, tá? Lá no início, em 2019, eu só trabalhava com ela. E eu fui trocando muito com os meus clientes, tá? Então o cliente falava, eu quero um bolo de chocolate. Aí eu falava, poxa, eu vou testar um bolo de chocolate porque eu tenho um cliente que tem interesse em comprar um bolo de chocolate. Então eu comecei em cima da minha base, em cima da minha massa manteigada, comecei a testar bolos de chocolate. Então, fui mexendo um pouco na receita, tirava um pouquinho da farinha, acrescentava um pouquinho do cacau, fiz testes com vários tipos de recheios. Então, assim, surgiu, por exemplo, o chocolatudo, que é um bolo de massa amanteigada com cacau 100%, 3 camadas de brigadeiro, cobertura de brigadeiro e o nosso chocolatudo maravilhoso, queridíssimo pelos clientes. E aí também pão de mel, uma cliente, eu já contei essa história aqui também da cliente que pediu um bolo de pão de mel porque a avó dela fazia o bolo de pão de mel para ela e a avó tinha falecido e aí ela me pediu isso com todo amor e carinho do mundo e claro que eu fiz para ela, então usei a minha base de massa de chocolate, acrescentei mel, tirei um ovo, botei especiarias e aí, enfim, fica uma massa deliciosa de pão de mel. E assim foi crescendo o cardápio, com feedback de cliente, com pedidos de cliente. Massa de laranja foi a mesma coisa. O cliente falou, eu quero muito um bolo de laranja, pelo amor de Deus. Fiz um bolo de laranja. Eu sempre também vejo muito oportunidade em datas especiais, sabe? Então, Natal, festa junina, Dia das Crianças, qualquer data comemorativa é uma oportunidade para você criar um produto novo, uma receita nova. Meu produto é sempre referente aos bolos, né? Eu sou nichada nos bolos, então eu dou muito essa dica para quem me pergunta. Quando você começa nichando o seu produto. Eu acho isso importante para você ganhar o seu espaço com aquele produto e em cima dele você ir crescendo o seu cardápio. Então hoje eu tenho, além dos bolos, bolo no pote, eu dou também
aula, né, às vezes, de bolo. Eu faço também os bolos, aula de oficina de bolo no pote. Então, tudo meio que em volta do mundo dos bolos, sabe? E acho que é isso. Acho que eu respondi a sua pergunta, né, gente? Eu sou muito falante. Então, quando vocês me perguntam, eu adoro falar e bater papo sobre esse mundo da confeitaria e dos bolos. Deixa eu voltar aqui. Qual o bolo ideal para um casamento durante o dia? Olha, depende muito do que você quer, do cliente e tal. Eu acho que um bolo, por exemplo, vamos lá, um bolo com pasta americana, ele funciona bem para um casamento, né? É claro que você vai sempre arranjar um lugar para o bolo ficar arejado, né? Mais fresco. Um bolo para casamento com buttercream, que é lindo também, né? Ou com flores e buttercream. Você não vai deixar ele no sol, né? Pode até estar calor, mas você não vai deixar ele no sol. Então, eu acho que quando você, não sei se você vai encomendar ou se você vai fazer esse bolo para casamento, mas pensar no que o cliente quer, aonde vai ser esse casamento, em que momento do ano vai ser esse casamento, para você conseguir entregar um produto e ser um produto de acordo com toda aquela festa, né? E assim, de acordo também com o ambiente onde vai ser essa festa, para não ter nenhum tipo de problema com o bolo, né? Também você tem que pensar no transporte, como você vai transportar esse bolo até o local. Muitas boleiras finalizam o bolo no local, isso é uma dica legal também, porque aí você leva ele, partes, e monta ele lá. Assim você vai montar ele no lugar que tem que ser, você vai montar ele, não vai ter risco, né, dele se desfazer ao longo do caminho. Então, espero ter respondido a sua pergunta. Não sei nem se foi isso que você queria saber, mas acho que está respondido. Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta? Boa noite, boa noite. Alê, sempre está por aqui. Maravilhosa. Vamos lá. Alguém mais quer entrar para conversar comigo? Alguém mais tem alguma dúvida sobre confeitaria e quer falar sobre isso? Quer alguma dica, alguma ajuda? Tô aqui para isso, tá, gente? Vamos lá. Apareça. Vou botar aqui um pouquinho. Tinha umas perguntas que vão passando, esse negócio vai subindo e a gente deixa de responder. Ficou linda a sua torta. Obrigada, gente. Eu fiquei muito feliz com ela. Esse já foi. Inspiração cardápio já foi. Bom, acho que foi, né, gente? Vocês só estão dando boa noite, me dando tchauzinho. Então tá, pessoal. Acho que a gente bateu um papo super legal hoje. Vamos fazer isso mais vezes. Alguém me perguntou se você dá aula de bolo. Dou aula de bolo, sim. Já dei várias aulas de bolo, já fiz online, de um curso completo. E eu comecei com uma aula, só uma aula piloto, que eu chamava, que era a aula manteigada, que foi super legal, fez um sucesso muito legal. E aí depois eu fiz todas as massas, então eu fiz um curso online também com todas as minhas massas, técnica de rechear, técnica de prensar, vários recheios. É, e aí eu também faço presencial, dei uma aula no Rio Gastronomia agora da aula de pão de mel, que foi incrível. Já fiz aula para grupos menores. Então, dou aula sim, com certeza. Adoro dar aula de bolo, é o que eu sei fazer, me comunicar através dos doces, é o que eu amo fazer. Então, sim, e eu tô com um projeto super legal que vai muito além dos bolos. Eu quero falar muito sobre montar, sabe, assim, sua confeitaria de sucesso dentro de casa. Então, que foi a experiência que eu tenho, foi o que eu fiz e eu acredito muito nesse projeto, nesse trabalho dentro de casa, de você conseguir construir sua marca, sabe? Eu fiz o curso, foi maravilhoso. Ai, obrigada! Super feliz com esse curso também, online. Mas enfim, voltando a esse projeto, em breve a gente vai lançar, agora em setembro, e vai ser um projeto para falar
de além das receitas, sabe? A gente falar, às vezes as pessoas não sabem como, tem todas as receitas, sabe exatamente o que ela quer fazer, mas não sabe por onde começar, não sabe como criar uma marca, não sabe se nicho, se não nicho o produto, não sabe pesquisar sobre os concorrentes, como é que eu vou precificar, enfim, tudo até que eu conversei com a Renata um pouquinho aqui hoje sobre isso, sobre marca, precificação, produto. Então, é um projeto para gente falar sobre isso mesmo, sabe? Para a pessoa conseguir tirar do papel esse sonho de trabalhar com a confeitaria. Ainda mais sem sair de casa, é melhor ainda, né, gente? Gosto muito dos seus bolos. Obrigada. Muito obrigada. Bom, acho que é isso, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Gente, muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Estou amando essas nossas lives, assim, só de papo, sem receita. Vamos fazer mais vezes, com certeza. Vou fazer mais uma dessas que eu gosto de conhecer um pouco sobre vocês, a história de vocês. Gosto de poder ajudar também com a minha experiência. E eu acho que, às vezes, os sonhos eles acabam não saindo do papel porque a gente não sabe muito por onde começar, ou tem medo, ou precisa daquele empurrãozinho de alguém que já faz isso, que conquistou, né, um espaço, assim, também começou do zero e foi conquistando um espaço. Então, é isso, Renata. Eu também amei, amei te conhecer. Tô torcendo aqui por você. Qualquer dúvida, você me manda um direct, tá? Que a gente vai conversando mais um pouquinho por lá. E fiquem de olho que o meu projeto vai sair do papel, já está super encaminhado e eu tenho esse sonho de poder conversar mais com vocês e ajudar vocês e ser, né, quase que uma mentora assim nessa realização. Tá bom, gente? Beijo, beijo. Obrigada, boa noite. Até a próxima.